O salão principal de Ferro Forte estava lotado. Cada par de olhos naquele recinto estava fixo em Evelyn Ashford, não em Alpha Rowan Blackthorne, que se erguia no estrado com a mandíbula firme, um gesto que ele reservava para os momentos que queria que fossem lembrados. Não na dama Selene Voss, ao seu lado, num vestido de seda carmesim que parecia engolir a luz dos candelabros para devolvê-la em ouro. Não nas bandejas de rosas brancas que adornavam cada mesa. Rosas que Evelyn encomendara pessoalmente 3 semanas antes, depois que Rowan mencionara de passagem que eram as preferidas de Selene, quando ela ainda acreditava que estava organizando a sua própria noite. Não nas fileiras duplas de guardas de ferro forte, imóveis ao longo das paredes, espadas embainhadas, mas mãos sempre próximas delas. Não nas bandeiras douradas de ferro forte, que desciam do teto à altura total das paredes. Não nos músicos que se acomodavam na grade da galeria. Não nas centenas de nobres e lobos graduados, ombro a ombro, do estrado até as portas. Eles estavam a observando. Ferro Forte não realizava uma cerimônia de lua há quase 20 anos, e cada pessoa naquele salão viera acreditando que a noite de hoje finalmente seria a de um novo alfa. Evelyn sentiu a atenção deles pousar sobre ela, como o frio se instala num quarto, antes que alguém perceba que o fogo se apagou. Não de repente, mas de forma completa, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. 4 anos naquele clã a haviam ensinado todos os matizes de ser observada. E ela conheceu este tipo de olhar no momento em que o sentiu. Não era hostil. A maioria daquelas pessoas gostava dela o suficiente. Mas gostar dela não era o propósito da noite. Eles vieram para ver algo se quebrar, e queriam uma visão clara quando isso acontecesse. Ela compreendia completamente a expectativa, porque ela mesma a havia construído, sem querer. Durante 4 anos, ela administrou Ferro Forte silenciosamente, por trás dos ombros de Rowan. Foi ela quem descobriu o déficit no tesouro antes que se tornasse uma fome 2 invernos atrás. Aquela que convenceu 2 aldeias fronteiriças a desistir de uma disputa de sangue que teria custado a Rowan metade de seus guerreiros. Aquela a quem todo membro do conselho recorria com seus problemas reais, depois que Rowan já havia perdido o interesse e se dispersado em direção a qualquer torneio que estivesse começando. O conselho confiava no julgamento dela. Os servos confiavam na sua justiça. Até mesmo os guerreiros, que confiavam pouco além do fio de uma lâmina, sabiam que quando Evelyn dizia que um plano funcionaria, ele funcionava. Ela nunca pedira um título a Rowan. Simplesmente assumira, da mesma forma que todos naquele salão assumiram, que um título eventualmente a encontraria, assim como amanhã encontra uma janela. Rowan ergueu sua taça e o salão silenciou sob seu comando. Ferro Forte merece um futuro construído sobre paixão, disse ele, com a voz projetada para alcançar as portas dos fundos. Não obrigação. Os músicos pararam no meio de uma nota. Uma porta lateral se abriu e Selene atravessou o salão como se tivesse praticado a caminhada num espelho, porque ela tinha. Ela tinha o ar de uma mulher que já decidira como aquela história terminaria e simplesmente esperava que todos os outros a alcançassem. Rowan a encontrou no meio do caminho e colocou uma mão em sua cintura, e o salão inteiro se inclinou para a frente, certo da palavra que estavam prestes a ouvir. Selene permanecerá ao meu lado, disse ele em vez disso, como minha companheira, não como Lua, não como sua igual, não como sua companheira de alma. Uma mulher elevada apenas o suficiente para que o salão notasse, e nada mais. Uma distinção que todo nobre na sala entendeu imediatamente, mesmo que Selene, brilhando com o momento, ainda não parecesse. O murmúrio que se seguiu não foi de choque, foi de pena. Já se virando para ver exatamente o quão mal isso atingiria Evelyn. Ela sorriu, mas não o sorriso que o salão esperava. Não o tipo frágil e corajoso, arranjado para uma audiência esperando para vê-lo rachar. O que cruzou seu rosto em vez disso foi algo menor e muito mais perigoso. Um sorriso maroto, que apareceu e desapareceu num segundo, antes de ela baixar a cabeça em direção ao estrado. Desejo a vocês 2 toda a felicidade, Alpha. Ela falava sério, e isso pareceu incomodar Rowan mais do que lágrimas teriam feito.
Ele procurou em seu rosto a rachadura que esperava e não a encontrou. Ao seu lado, o sorriso de Selene vacilou por um momento, sentindo uma piada da qual não fora informada. Evelyn saiu antes que a primeira dança começasse, antes que alguém pudesse arranjar o rosto com a simpatia que haviam preparado para ela. Agora, se você gostou dessa história e quer mais contos de amor sob a luz da lua como esta, clique no botão de inscrição e dê um like. E me diga, de qual cidade você está assistindo? E eu adoro saber onde minhas histórias te encontraram. Agora, vamos continuar. Os jardins do palácio estavam vazios e frios sob um céu límpido. A geada prateava as sebes, e em algum lugar além do muro, uma coruja piou uma vez e silenciou, como se até o jardim entendesse que testemunhava algo particular. Aqui fora, finalmente sozinha, ela deixou a noite cair de seus ombros como um casaco que ela segurava com pura força de vontade. Ela afastou a gola. Sob ela, logo abaixo da clavícula esquerda, uma marca em forma de lobo prateado capturou a luz do luar e respondeu a ela, fraca e constante. 6 meses ela descansava ali, escondida exatamente onde a moda da corte sempre, convenientemente, mantinha aquela pele coberta. Tarde demais, Murmurou ela, não com amargura, quase com carinho, como se as palavras fossem uma piada antiga, na qual só ela estava a par. Ela não mentira para Rowan naquela noite. Ela realmente desejava felicidade a ele, da mesma maneira distante que qualquer um poderia desejar a alguém que não pode mais te tocar. Era fácil ser generoso com um homem que já perdera o poder de te magoar. Rowan perdera o dele naquela mesma noite, numa biblioteca silenciosa durante a cúpula real, embora ele ainda não soubesse disso e não soubesse por meses. Cada pessoa dentro daquele salão acreditava que a noite de hoje decidira algo. Rowan acreditava que finalmente escolhera. Selene acreditava que finalmente vencera. Até os servos cochichando entre si acreditavam ter acabado de ver Evelyn Ashford perder tudo o que construíra durante 4 anos. Nenhum deles sabia que a escolha já havia sido feita meses atrás por alguém com uma reivindicação muito maior sobre ela do que um alfa que nunca perguntou o que ela realmente queria para si. Ela não passou a noite esperando para ver se Rowan a escolheria. Ela estava esperando para ver se alguém em Ferro Forte notaria que eles já a haviam perdido. E observando-os olhar diretamente além da verdade sem encontrá-la, ela finalmente teve sua resposta. Ela tocou a marca mais uma vez antes de fechar a gola. Pela primeira vez naquela noite, ela se permitiu lembrar do homem que a colocara ali. Um par de olhos prateados que não haviam desviado dela uma única vez. E as palavras que ele dissera, em vez de qualquer uma daquelas com as quais ela se preparara. Tudo começou numa cúpula convocada para tratados e impostos. O tipo de reunião que Rowan evitava e Evelyn só comparecera porque alguém de ferro forte tinha que ir. Ela não esperava que fosse a noite em que toda a sua vida mudaria de rumo silenciosamente. Em algum lugar além das fronteiras de Ferro Forte, num salão mais grandioso que este, alguém já decidia que era hora de vir e reclamar o que ele marcara como seus 6 meses atrás. 6 meses antes de Rowan erguer sua taça para a mulher errada. Evelyn Ashford não tinha interesse em reis, cortes ou na cúpula real convocada para tratados e impostos. Era o tipo de reunião que importava enormemente para todos os alfas do norte e não interessava a Rowan nem um pouco. Ela fora apenas porque alguém de ferro forte tinha que ir. E Rowan, que aguentava um campo de batalha muito melhor do que uma mesa de tratado, deixara claro que esse alguém não seria ele. Ela esperava 3 dias de negociações tediosas e rostos esquecíveis. Preparou-se de acordo. Seus livros de contabilidade e nenhum vestido feito para chamar a atenção. Então ela entrou na biblioteca real e todos os planos que fizera para aqueles 3 dias deixaram de importar. Do outro lado da sala, perto de uma janela cheia de luz do fim da tarde, estava um homem que ela nunca conhecera e que, de alguma forma, já conhecia. Alto, imóvel, da maneira que só vem da autoridade real, o tipo que nunca precisa levantar a voz para ser obedecido. Seus olhos encontraram os dela e se prenderam neles. Prateados, surpreendentes, completamente imóveis, e algo antigo e sem palavras dentro dela
Se sentou e prestou atenção pela primeira vez em sua vida. Alpha King Lucian Valerius, o governante a quem todos os alfas do norte respondiam, incluindo Rowan, embora Rowan preferisse não ser lembrado disso. Ele usava a coroa como alguns homens usam uma cicatriz antiga, presente, mas raramente mencionada, e nada no simples casaco escuro que ele escolhera para uma sala cheia de documentos de tratado sugeria alguém que precisava ser lembrado de sua própria autoridade. Nenhum dos dois falou. Nenhum dos dois, ao que parecia, precisava. O que quer que tivesse se reconhecido do outro lado da sala não exigia apresentação. E por um longo momento, Evelyn simplesmente ficou ali, sem fôlego, de uma maneira para a qual ela não tinha palavra educada. Por alguns segundos absurdos, ela tentou argumentar de qualquer maneira. Lobos não paravam no meio do pensamento por um estranho do outro lado de uma biblioteca, quaisquer que fossem as velhas histórias. Então, ele começou a andar em direção a ela, sem pressa e inteiramente certo, e todo o instinto que ela possuía o reconheceu como algo mais próximo de casa do que Ferro Forte conseguira parecer em 4 anos. A discussão que ela estava construindo desmoronou antes que ela terminasse de fazê-la. Lucian atravessou a biblioteca sem pressa, e o punhado de atendentes em suas paredes encontraram assuntos urgentes em outro lugar antes que ele dissesse uma palavra a qualquer um deles. "Eu estou te procurando", disse ele, "há mais tempo do que gostaria de admitir. Você não me conhece." Saiu mais estável do que ela se sentia. "Eu me senti quieta aqui dentro por mais tempo do que me lembro." Ele tocou o peito com 2 dedos brevemente. "Tenho me sentido assim desde o momento em que você entrou. Eu já sirvo um alfa. Sua Majestade, Ferro Forte. Você o serve." Lucian concordou, algo em sua voz se suavizando sem perder a certeza. "Isso não é o mesmo que pertencer a ele. Acho que nunca foi." Em algum lugar no fundo de sua mente, distante e ligeiramente histérica, uma voz apontou que ela estava numa biblioteca argumentando filosofia com o homem mais poderoso do norte e que talvez aquele não fosse o momento de também notar que ele tinha uma voz injustamente agradável. Ela a ignorou, na maior parte. Ele não pressionou mais. Ele não precisava. A ligação entre eles já havia dito o que precisava ser dito numa linguagem que nenhum deles escolhera e que ambos reconheceram instantaneamente. Ao longo das horas seguintes, enquanto os assuntos da cúpula continuavam ao redor deles, Evelyn observou Lucian da mesma forma que aprendeu a observar todos os homens que detinham poder, a diferença entre como ele falava com seus iguais e como falava com todos abaixo dele. Ela nunca encontrou uma. Ele agradeceu ao servo que reabasteceu sua xícara pelo nome. Ele ouviu a disputa de grãos de um pequeno mordomo por 2 vezes mais tempo do que o protocolo exigia, e então a resolveu em uma única frase que Rowan nunca pensaria em pedir. No segundo dia, ela notou algo mais próximo de reconhecimento do que de observação. As pessoas olhavam para a coroa de Lucian, seus olhos prateados, o puro peso do que ele poderia fazer com elas se estivesse insatisfeito, e desviavam o olhar novamente antes que ele chegasse ao homem por baixo. Ela conhecia esse tipo de invisibilidade por dentro. Ela simplesmente nunca esperara encontrá-la no comando de um império. Ele lembrou-se, sem que lhe fosse dito 2 vezes, que ela tomava seu chá sem mel. Naquela noite, sob um céu totalmente escuro, ele a levou ao santuário da lua na borda dos jardins do palácio, onde uma sacerdotisa real esperava sem nenhuma surpresa visível. A cerimônia foi breve, sussurrada, nada como o banquete que Ferro Forte daria a Selene 6 meses depois. Sem multidão, sem taças, sem anúncio a um salão expectante, apenas luar. A voz firme de uma velha mulher confirmando o que os lobos de ambos já sabiam desde a biblioteca. E uma marca florescendo prateada sob a clavícula de Evelyn, como algo que esperava ali o tempo todo para o momento certo de vir à tona. Não doeu como ela esperava. Sentiu, em vez disso, como uma respiração contida finalmente se libertando, uma tensão que ela carregava há tanto tempo que parara de notar seu peso. Lucian poderia tê-la reclamado publicamente naquela mesma noite. Uma palavra dele e todos os alfas na cúpula saberiam que a administradora negligenciada de Ferro Forte agora os superava a todos. Em vez disso,
Ele não pediu nada a ela. Você passou anos construindo o reino de outro homem, disse ele, assim que a sacerdotisa partiu. Não vou pedir para você abandonar isso numa única noite, só porque eu a encontrei primeiro. Saia quando seu coração terminar de se despedir dele, não um dia antes. Nenhum comando, nenhuma reivindicação feita na frente de testemunhas, apenas paciência oferecida como algo que ele confiava nela, o suficiente para entregar sem condições. Foi a primeira vez na vida de Evelyn que alguém com poder real sobre ela tratou suas escolhas como se elas importassem mais do que as dele. Ela passara 4 anos aprendendo que ser necessária e ser escolhida não eram a mesma coisa. Lucien, sem parecer se esforçar muito, acabara de mostrar a ela a diferença. Então ela voltou para Ferro Forte, não por Rowan. Ela se conhecia bem demais para isso. Ela voltou porque precisava saber algo que a marca sozinha não podia lhe dizer. Se o homem que ela passou 4 anos protegendo algum dia a valorizou por si mesma, ou apenas pelo reino que ela impedia de desmoronar em suas mãos. Rowan passaria os próximos 6 meses exatamente como ela esperava. Inquieto, facilmente distraído, infinitamente certo de que qualquer que fosse a necessidade de Ferro Forte, ele eventualmente notaria. A memória a liberava lentamente, como sempre fazia, devolvendo-a ao frio do jardim do palácio. 6 meses e um banquete humilhante depois, ela deixou sua gola voltar ao lugar e virou-se para uma festa que não tinha mais nada a ver com ela. Ela voltara para casa em busca de uma resposta. Esta noite, de pé num salão cheio de rosas que ela escolhera para a vitória de outra mulher, ela finalmente a obtivera. O que Ferro Forte ainda não tinha recebido era a conta. 3 semanas após o banquete, Evelyn aprendera a reconhecer o som de uma reunião do conselho, se desfazendo antes que qualquer outra pessoa na sala percebesse. Selene se juntara ao conselho na semana seguinte ao anúncio de Rowan, o que significava que ela estava agora com 2 semanas de um trabalho que ninguém lhe explicara adequadamente, ansiosa e despreparada em igual medida. O próprio Rowan raramente participava de uma sessão completa. Torneios e patrulhas de fronteira lhe serviam melhor do que livros de contabilidade, e ele confiava que a mesa funcionaria sozinha, como sempre funcionara, sem perceber que o motivo pelo qual sempre funcionara não estava mais sentado ali da mesma maneira. Selena ocupou o antigo lugar de Evelyn perto da cabeceira da mesa, num salão que ainda cheirava levemente as flores do banquete, e acenou em concordância com relatórios que ela claramente não compreendia. O contrato de Millhaven só precisa da sua assinatura, dissera o tesoureiro naquela manhã, deslizando um pergaminho pela mesa em sua direção. Ela recebera o portfólio de comércio porque Rowan achou que soava suficientemente importante, sem perguntar a ninguém se era. Selene lançou um olhar, depois o deixou de lado para algo que achou mais interessante. Eu darei uma olhada esta semana. Dissera a mesma coisa na semana anterior sobre um contrato diferente. 3 casas mercantes agora se perguntavam silenciosamente se Ferro Forte ainda queria seus negócios. Evelyn não disse nada. Há uma estação. Ela teria assinado ela mesma, pego a cláusula de tarifa que Selene não notara, e a teria despachado com um mensageiro antes do almoço. Em vez disso, ela manteve as mãos cruzadas no colo e observou o rosto do velho tesoureiro cair em graus cuidadosos. O problema do celeiro surgiu 2 dias depois, quando o próprio moleiro chegou perguntando em quais de seus próprios números Ferro Forte pretendia acreditar. A contagem que ele submetera, ou a diferente que já estava registrada antes mesmo que seu carro chegasse ao portão. Eu só tenho um conjunto de balanças, disse ele, confuso. Não sei como vocês têm 2. Ninguém podia lhe dizer. Selene sugeriu, alegremente, que ele simplesmente submetesse ambos novamente e deixasse o conselho escolher. O moleiro saiu mais confuso do que chegou. Essa era a forma das últimas 3 semanas. Nada catastrófico ainda. Nada que alguém pudesse apontar e chamar de crise. Apenas 100 pequenos fios. Cada um que Evelyn costumava pegar antes que se desfiasse, agora deixado para se desfiar sozinho. Um relatório dos patrulheiros de fronteira sobre roubos de gado perto das colinas orientais ficou sem ser lido numa escrivaninha por 6 dias antes que alguém se lembrasse de sua existência. A serva que saiu foi Marta, que administrou a ala leste por 11 anos, e sabia quais tábuas do assoalho rangiam
antes que os ouvidos de qualquer lobo pudessem lhe dizer. Ela veio ao escritório de Evelyn na noite anterior à sua partida. Não para reclamar, apenas para dizer que estava cansada de fazer a Selene a mesma pergunta 3 vezes e receber 3 respostas diferentes a cada vez. Evelyn agradeceu a ela pelos 11 anos de trabalho pelos quais ninguém no andar de cima jamais a agradeceu adequadamente. E não pediu para que ela ficasse. Não era mais o lugar dela pedir. E alguma parte dela suspeitava que Marta já entendia exatamente por quê. O conselho, notou Evelyn, parara de trazer suas reais preocupações à mesa sem que ninguém nunca anunciasse isso. Eles as traziam ao seu escritório em vez disso, em vozes baixas, como se a Câmara do Conselho tivesse silenciosamente deixado de ser útil para qualquer coisa além de aparências. Ela encontrou Rowan no pátio de treinamento, o suor escurecendo a gola de sua camisa, a espada descrevendo um arco num exercício que ele havia executado 1000 vezes sem quebrar o ritmo para responder a ela. 2 celeiros, 2 números diferentes, disse ela. Isso não é inexperiência, Rowan. Isso é alguém não checando o próprio trabalho. Farrell Forte sobreviveu a algo pior do que um mês lento. Não é um mês lento. São os mesmos 3 problemas usando rostos diferentes. Selene ainda está aprendendo o formato das coisas. Ele finalmente parou e a olhou, não sem gentileza, o que de alguma forma piorou as coisas. Dê a ela a estação. A estação estava fazendo muito trabalho naquela frase. Ela não argumentou mais. Argumentar nunca fora o plano. Ela fora a cúpula e voltara para aprender algo verdadeiro sobre Rowan, e estava aprendendo isso em prestações, cada uma pequena o suficiente para perdoar por si só, e condenatória apenas quando você a somava. Então, ela parou de pegar as coisas antes que caíssem, não por despeito. Ela foi cuidadosa consigo mesma sobre essa distinção, girando-a mais de uma vez para ter certeza de que se sustentava. Mais de uma noite, sua mão encontrou uma pena e meia solução antes que ela se lembrasse por que havia guardado ambos. Quando o relatório dos patrulheiros de fronteira finalmente apareceu, 6 dias atrasado, e descobriu-se que 3 famílias perto das colinas orientais ficaram sem uma entrega prometida de grãos por tanto tempo, ela enviou o grão pessoalmente sem dizer nada a ninguém, através de um mordomo que sabia que não deveria fazer perguntas. A fome não era uma lição que ela estava disposta a deixar que alguém aprendesse em seu nome. O orgulho, ela decidira, era um assunto diferente. O orgulho podia passar um pouco de fome e sobreviver. Tudo menor que isso, ela deixou permanecer. À noite, sozinha no pequeno estudo que antes fora a sala mais movimentada do clã, ela escrevia: o contrato de Millhaven, a discrepância do celeiro, a data em que o relatório de fronteira chegou e a data em que deveria ter chegado. Não para construir um caso de vingança. A vingança nunca a interessara. Ela escrevia porque alguém, eventualmente, perguntaria como o ferro forte chegara até ali e ela pretendia que a resposta existisse em algum lugar além de sua própria memória. O outono se tornara verdadeiramente frio na última semana, o tipo que se infiltrava sob as portas, não importa quão bem seladas estivessem, e ela há muito parara de esperar que alguém batesse tão tarde. Ela estava fechando aquele livro de contabilidade numa dessas noites, a vela queimada até o último centímetro, quando um peso suave pousou no peitoril da janela do escritório em vez disso. Um falcão, encapuzado de cinza, uma pequena carta selada amarrada acima de sua perna, com uma fita da cor de um céu de inverno do norte. Ela não ouvira uma única palavra dele desde a noite no santuário da lua. Nem uma carta, nem um mensageiro, nem sequer um rumor levado por um cavaleiro que passava. 6 meses de silêncio que ela compreendera, até respeitara, porque ele lhe dissera claramente que pretendia mantê-lo. Evelyn atravessou a sala lentamente e destrancou a janela. O falcão pousou em seu pulso estendido sem hesitação, como se já tivesse feito isso antes, em algum lugar onde ela ainda não havia estado. Ela virou a carta. O selo pressionado na cera era um lobo, pequeno e exato, a mesma forma que descansava sob sua clavícula há 6 meses e 3 semanas. Ela não lhe dissera onde encontrá-la. Ela quebrou o selo de qualquer maneira. A carta tinha 4 linhas, e nenhuma delas perguntava quando ela voltaria para casa. Ela a leu em pé na janela,
o falcão ainda se acomodando no peitoril ao lado dela, antes de se permitir sentar corretamente para absorvê-la. Você se lembrou de comer hoje, ou isso ainda é um hábito que você está negligenciando? As rosas fora da Torre Leste floresceram brancas este ano. Ninguém previu isso. O jardineiro-chefe deve muito dinheiro a alguém. Fiz a cozinha parar de enviar mel com meu chá. Hábito, suponho. Pareceu um hábito que valia a pena quebrar. Nenhuma menção à marca. Nenhuma menção aos 6 meses ou quando ela finalmente voltaria para casa para ele. Apenas um rei encontrando tempo entre tratados que não pedira e guerras que não começara, para notar se ela comera e para mudar silenciosamente um hábito próprio, porque se lembrou de uma pequena coisa sobre ela que ela não percebera. Ela disse a si mesma na primeira vez que respondeu que estava apenas sendo cortês. Um rei que selara um laço com ela merecia pelo menos uma resposta. Ela a manteve em 3 frases cuidadosas sobre o tempo e a colheita de grãos. Nada que pudesse ser confundido com calor. Sua resposta agradeceu o relatório do tempo com um divertimento tão aberto que ela se pegou sorrindo para um pedaço de papel sozinha à meia-noite e teve que se sentar com isso por um momento antes de se permitir desfrutar. Ninguém em Ferro Forte sabia que os falcões vinham para ela. Ela os mantinha da mesma forma que mantinha o livro de contabilidade, para si mesma, sem planos de explicar nenhum deles até estar pronta. Pela terceira carta, o tom mudou ligeiramente. Menos relato, mais pensamento. Continuo me perguntando o que você faria dos debates sobre tratados aqui. Você teria resolvido a disputa tarifária em uma tarde. Levou 11 dias ao meu conselho e uma grande quantidade de pergaminho desperdiçado. Ele recomendou um histórico dos antigos tratados do Norte em seguida, com o argumento de que ela secretamente apreciaria algo tão seco, e ele estava certo, o que a irritou mais do que ela deixou a carta saber. Pela 4ª ou 5ª troca, suas próprias respostas se tornaram um pouco menos cuidadosas. Ela mencionou, sem realmente querer, que costumava amar esta estação antes que se tornasse a estação em que tudo em Ferro Forte parecia quebrar. Ele não ofereceu simpatia. Apenas perguntou o que exatamente ela costumava amar sobre ela, como se a resposta importasse para ele mais do que a reclamação. Ela parou de contar os dias. Ela ainda não havia decidido quando partir, mas as cartas, sem que ela percebesse exatamente quando, deixaram de ser um motivo para ficar e começaram a ser o motivo pelo qual esperar não parecia mais esperar. Ela se pegou, mais de uma vez, olhando para a janela, antes que houvesse qualquer motivo real para esperar um falcão. Levou-lhe mais tempo do que gostaria de admitir para reconhecer o sentimento como algo tão comum quanto esperar algo. Um sentimento que ela não se permitia ter há muito mais tempo do que conseguia lembrar. Rowan, enquanto isso, esgotara a paciência com um reino que não funcionava mais como antes. Um carregamento de tecidos de inverno chegou à guarnição errada inteiramente 3 dias antes da primeira geada real da estação, e ficou lá uma semana, porque ninguém pensou em perguntar a quem pertencia. Uma disputa fiscal entre 2 guildas escalou para uma discussão no mercado aberto. O tipo de constrangimento público que Ferro Forte não via há anos. Eu não entendo como isso continua acontecendo. Ele disse mais de uma vez, para ninguém em particular. Não era que ele não se importasse. Ele se importava enormemente, da maneira barulhenta e facilmente distraída, como se importava com a maioria das coisas. Fiercamente por uma tarde, depois para o próximo fogo que o precisasse. Selene recebia a mesma devoção feroz e temporária que o próprio reino outrora tivera. E, como o reino, confundia-a com algo mais estável do que era. Ela não era cruel, ainda não. Na maioria das vezes, parecia cansada e um pouco assustada, como qualquer um poderia estar depois de ser colocado em um lugar para o qual não foi treinado, e era orgulhoso demais para admitir. Mais de uma vez, Evelyn a ouviu descrever uma das próprias correções silenciosas de Evelyn, como se ela mesma a tivesse pensado. Evelyn deixou que ela tivesse. Crédito, ao contrário da fome, não custava nada para dar. Uma vez, num corredor entre reuniões, Selene perguntou-lhe diretamente como ela conseguia permanecer tão calma enquanto tudo ao redor deles parecia desmoronar.
Evelyn apenas disse que aprendera paciência há muito tempo e deixou por isso mesmo. Observando Selene ponderar sobre a não-resposta sem encontrar nada sólido o suficiente para agarrar. Foi Rowan quem finalmente veio ao escritório de Evelyn, o mesmo escritório que os falcões aprenderam a encontrar, e perguntou, sem encontrá-la nos olhos, se ela consideraria treinar Selene adequadamente. Ela disse isso da maneira como os homens dizem coisas que ensaiaram e ainda não acreditam totalmente. Ela te ouve, disse ele, o que não era verdade, e não era verdade há semanas. Embora Evelyn entendesse a frase que ele realmente queria dizer. Eu não sei como consertar isso, e tenho orgulho demais para dizer claramente. Claro, Alpha. Ela não sorriu marotamente desta vez. O que cruzou seu rosto foi mais silencioso que isso. A expressão de uma mulher que acabara de receber uma razão oficial para continuar observando exatamente o que já passara um mês documentando. Selene, observando do outro lado da sala, confundiu-o com alívio. Ela estava, como de costume ultimamente, apenas meio certa. Treinar Selene acabou sendo menos como ensinar e mais como assistir uma casa sendo construída ao contrário. Eles se encontravam a maioria das manhãs no mesmo pequeno estudo que os falcões aprenderam a encontrar. Livros de contabilidade espalhados pela mesma mesa onde Evelyn trabalhara sozinha. Você não precisa memorizar a tabela de tarifas, disse Evelyn a ela na primeira semana, abrindo um livro de contabilidade para elas. Você precisa saber que ela está lá e a quem perguntar quando os números parecerem errados. Selene não estava olhando para o livro. Como você fez o conselho parar de cochichar quando você entra? Eu assinei as coisas corretamente. Não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, era exatamente o que Evelyn queria dizer e exatamente a resposta que Selene não tinha interesse em ouvir. Nas semanas seguintes, o padrão se manteve. Selene queria a postura de competência, a pausa certa antes de falar, o inclinar correto do queixo e quase nenhum apetite pelo trabalho pouco glamouroso por baixo disso. Ela perguntou como parecer certa com muito mais frequência do que perguntou como estar certa. Ela interrompeu o mais velho do conselho 2 vezes em uma reunião. Na segunda vez, ele estava explicando por que a rota de patrulha oriental precisava ser alterada antes que o chão congelasse. A mesma mudança que Evelyn ordenara 2 vezes seguidas, e Selene o interrompeu para sugerir deixá-la como estava. Já que mudá-la agora desestabilizaria os homens antes do inverno. O velho capitão olhou para Rowan, esperando que alguém a refutasse. Ninguém o fez. 3 semanas depois, um congelamento precoce pegou 2 patrulhas, ainda andando pela velha rota despreparadas para o terreno. Ninguém se feriu. Estava perto o suficiente para que o capitão parasse de levar suas preocupações ao conselho e começasse a levá-las ao escritório de Evelyn, da mesma forma que todos os outros já faziam. Uma vez, brevemente, algo honesto escapou da performance. Eles não me olham do jeito que te olhavam, disse Selene, não querendo dizer isso em voz alta, e cobriu a admissão tão rapidamente que Evelyn quase acreditou que a imaginara. Evelyn não lhe disse que ficava mais fácil. Em sua experiência, geralmente ficava mais quieto. O pior aconteceu durante uma sessão sobre as rotas de transporte da primavera, quando Selene apresentou uma solução para os termos paralisados do contrato de Millhaven. A mesma solução que Evelyn lhe apresentara em particular 3 dias antes, palavra por palavra. Rowan iluminou-se. É isso que eu queria, disse ele à mesa, encantado, quando eu disse que ela só precisava de tempo. Ele quis dizer isso como um elogio a Selene. Evelyn ouviu como o que realmente era, um veredito acidental sobre 4 anos de seu próprio trabalho, entregue por um homem que ainda não sabia de quem era a ideia que ele estava aplaudindo. Alguma parte dele tinha que saber. Ele simplesmente não podia se dar ao luxo, tendo declarado que ela era digna dos aplausos do salão, de ser visto mudando de ideia na frente dele agora. O velho tesoureiro encontrou Evelyn depois no corredor. Sem preâmbulo. Não é a mesma coisa, disse ele, desde que você se afastou. Eu não fui a lugar nenhum. Não, concordou ele, mas você parou de ser útil da maneira que precisávamos e começou a ser útil de uma maneira que nenhum de nós pediu. Ela ponderou suas palavras mais de uma vez nas semanas seguintes. Ele não estava errado, e nem inteiramente certo. O que Ferroforte sentia falta não era de sua mão em cada problema.
Era a certeza de que alguém estava observando de perto o suficiente para pegar os que importavam. Selene observava por admiração. Evelyn só observava por consequências. Ela estava começando a entender toda a diferença entre elas e provavelmente a única que importava. Na 6ª semana, os sussurros haviam viajado mais longe do que as paredes de ferro forte. Um comerciante passando mencionou, sem intenção de mal, que os clãs vizinhos haviam começado a fazer perguntas pontuais sobre se o Conselho de Ferro Forte ainda poderia ser confiável para honrar seus acordos. Um deles já enviara um cavaleiro para perguntar silenciosamente se o acordo de grãos ainda estava de pé, redigido com cuidado suficiente para ser negado mais tarde, se necessário. Rowan descartou tudo como fofoca. Evelyn escreveu de qualquer maneira, na mesma gaveta de tudo o mais. O nome de Ferro Forte, outrora falado com algo próximo ao respeito, começava a ser falado da maneira como as pessoas falam sobre uma ponte que não tem mais certeza se vai segurar seu peso. Ela estava no pátio de treinamento com Selene, 3 meses depois do banquete, quando a trompa soou no portão. Não uma trompa de mercador, não de um patrulheiro de fronteira. Uma única nota dourada, alta e deliberada, o tipo reservado para exatamente um cavaleiro em todo o norte. Todas as mãos no pátio pararam. Todas as cabeças viraram-se de uma vez. A mão de Selene foi até sua gola, alisando algo que não precisava ser alisado. Rowan saiu do ringue de treinamento correndo, já compondo sua saudação. Evelyn não se moveu. Ele passaria os próximos vários minutos sendo acolhedor. Ela pretendia gastá-los descobrindo o que, depois de 3 meses de nada além de falcões chegando silenciosamente à meia-noite, era importante o suficiente para enviar um cavaleiro pelo portão principal durante o dia. Por ele entrou um único mensageiro nas cores do rei, poeira subindo atrás dele numa fina linha dourada, visível do fim do pátio. Uma escritura selada segurada à frente como algo sagrado, a cera pressionada com um lobo que ela teria reconhecido cega. O mensageiro não desmontou. A poeira ainda se assentava em torno dos cascos de seu cavalo quando ele quebrou o selo e leu para o pátio numa voz treinada para carregar. Por decreto de Alpha King Lucian Valerius, Ferro Forte é nomeado uma parada na rota real desta estação. Sua Majestade chegará dentro de 2 semanas. Sua estadia deve se estender bem além das 2 noites habituais. Um murmúrio percorreu o pátio imediatamente. Esta não era a visita de cortesia que qualquer um deles fora treinado para esperar. Reis passavam por clãs vassalos. Eles não demoravam neles. Rowan repetiu a linha para si mesmo 2 vezes, visivelmente recalculando sua própria importância em tempo real. O rei pretende fazer um exemplo de nós, disse ele, já se virando para o salão, já compondo o discurso que daria nos portões. Todas as estradas reparadas, todas as bandeiras substituídas. Quero este pátio livre de tudo o que não estiver brilhando quando ele passar por ele. Selene ficara muito quieta ao lado dele, seus olhos brilhando com uma aritmética diferente. Ela passara 3 meses aprendendo a fingir competência para um salão de pessoas que já a conheciam. Um rei que nunca a vira parecia uma chance de simplesmente recomeçar. Ela estava perguntando a um servo sobre costureiras, antes mesmo que o mensageiro terminasse de enrolar sua escritura, e passou uma noite naquela semana praticando um inclinar exato de seu queixo num espelho de mão, aquele que ela vira rainhas usarem em pinturas antigas, até que sua criada sugerisse gentilmente que ela também poderia querer dormir. Até as aldeias fora dos muros ouviram no 2º dia a notícia viajando como sempre viajava, mais rápido do que qualquer decreto poderia chegar oficialmente. Evelyn permaneceu muito quieta durante tudo isso, mãos cruzadas como sempre, não entregando nada. Apenas Evelyn entendia o que uma estadia incomumente longa realmente significava. Naquela noite, uma segunda mensagem chegou, menor e não oficial, entregue da maneira como sempre era, por batida de asa em vez de batida de casco. Uma linha. Desta vez, não estou escrevendo para perguntar. Estou vindo te trazer para casa. Ela a leu 3 vezes antes de se permitir colocá-la. Os preparativos engoliram os dias que se seguiram inteiros. Estradas foram reparadas que não precisavam de reparo há uma década. Estátuas foram esfregadas até brilharem. O próprio salão principal
foi despojado de suas flores de banquete e reequipado com ouro mais pesado, como se o edifício entendesse que esta visita exigia algo mais robusto do que rosas. Rowan treinou seus guerreiros até que pudessem manter formação dormindo, e Selene encomendou 3 vestidos de uma costureira que nunca fora solicitada a trabalhar tão rápido em sua vida. Em algum lugar no meio disso, Rowan procurou pelo antigo itinerário cerimonial da última vez que um rei visitara Ferro Forte, e puxou o registro errado do arquivo por engano. Estivera mal arquivado por anos, preso atrás de registros mais novos que ninguém tinha motivo para mover. Ele talvez nunca o tivesse encontrado se não estivesse procurando por algo completamente diferente. Foi a caligrafia de Evelyn que o parou. 4 anos dela, preenchendo página após página, na mesma caligrafia cuidadosa. Uma entrada, um pouco mais de 2 anos atrás, registrou uma escassez de grãos tão severa que 3 aldeias deveriam ter passado fome naquele inverno. Ao lado, na caligrafia de Evelyn, resolvida por uma compra antecipada das reservas de Thornwood antes que a escassez se tornasse pública. Ele se lembrou daquele inverno. Ele se lembrou de se parabenizar na época por se aliar a um clã tão bem abastecido. Ele não escolhera nada. Ela simplesmente garantira que ele nunca precisasse. Ele virou outra página. E outra. Não melhorou. Ele sentou-se com aquele livro de contabilidade mais tempo do que pretendia. Nenhuma das estradas polidas ou estátuas esfregadas, ele estava começando a suspeitar sem admitir totalmente, importaria tanto quanto ele precisava que importassem. Ele ficou mais quieto durante os treinos seguintes, distraído de uma forma que seus guerreiros notaram, mas não ousaram comentar. Mais de uma vez, uma ordem saiu pela metade, sua atenção vagando de volta para uma coluna de caligrafia cuidadosa que só ele vira. A compra de Thornwood, disse ele a ela 1 ou 2 manhãs depois, sem preâmbulo, o livro de contabilidade ainda sob o braço. 2 invernos atrás, aquilo foi você. Não era uma pergunta, era uma terça-feira, disse Evelyn, e alguém precisava ser. Rowan abriu a boca, depois a fechou novamente, visivelmente recalculando algo para o qual ainda não tinha palavras. Era, se ela fosse honesta, o primeiro silêncio genuinamente incerto que ela via dele em meses. Ela não elaborou e ele não pediu para que ela o fizesse, mas ele também não guardou o livro de contabilidade. Pela primeira vez em 4 anos, Rowan Blackthorne começara a se perguntar o que, exatamente, ele construíra com as próprias mãos, e quanto daquilo sempre fora apenas dela. Ele não gostou da resposta que se formava. Evelyn parou de acreditar que aquilo era política, por volta da 3ª leitura da carta de Lucian. Ferro Forte estava polindo estátuas e ensaiando reverências para um rei, sem intenção de inspecionar um reino. Ele estava vindo para reivindicar uma promessa de 6 meses, e em todo esse tempo, ele nunca lhe dera motivo para pensar que não a cumpriria. O rei chegou numa manhã clara e fria, 12 dias depois de seu mensageiro, e toda a alma em Ferro Forte que podia ficar de pé se reunira do lado de fora dos portões para observar. Bandeiras prateadas alinhavam a estrada, desconhecidas e deslumbrantes contra estradas que nunca tinham visto nada mais grandioso do que uma caravana de comércio. Guardas reais vieram primeiro, 2 a 2, armaduras capturando a luz da manhã. Atrás da carruagem, veio uma comitiva mais longa que a guarda permanente inteira de Ferro Forte. Bandeiras e cavalos se estendendo para trás da curva, até que o final da procissão ainda estivesse chegando, quando a frente dela alcançou os portões. A carruagem em si era puxada não por cavalos, mas por um par de lobos sombrios do tamanho de pequenos cavalos, brancos como neve fresca, movendo-se com uma disciplina que nenhum animal comum poderia gerenciar. Em algum lugar na multidão, uma criança perguntou em voz alta por que os lobos eram maiores que os cavalos e foi apressadamente silenciada. Então, finalmente, Lucian. Ele desceu, alto e composto, envolto em pele branca, adornada com ouro, que capturava a luz da maneira como nada no próprio tesouro de Ferro Forte jamais fizera. Toda a multidão se ajoelhou de uma vez. Um único movimento, como o vento movendo-se através de um campo. Rowan ensaiara sua saudação na frente de um espelho em 3 manhãs separadas, ajustando o peso exato que dava à palavra majestade a cada vez.
certo de que este momento seria lembrado por anos. Ele avançou vestido com o que tinha de melhor. Sua Majestade, Ferro Forte dá as boas-vindas. Lucian passou por ele, não devagar, não deliberadamente, da maneira que poderia ter deixado Rowan fingir que ele simplesmente errara o tempo. Ele simplesmente continuou andando como se Rowan fosse uma coluna em seu caminho, em vez do alfa do clã que ele viera visitar. Seus olhos prateados já se movendo pelas nobres ajoelhados, procurando na multidão por alguém que ele claramente já sabia que estava lá. A mão de Rowan, ainda levantada no gesto que deveria acompanhar sua saudação, ficou pendurada inutilmente no ar por um momento, antes que ele se lembrasse de baixá-la. Lucian a encontrou parada silenciosamente perto do fundo do conselho, exatamente onde ela sempre ficava. Os cantos de sua boca se levantaram, fracos e familiares, o mesmo sorriso maroto que uma vez confundira um salão inteiro, a noite em que todos nele esperavam que ela se quebrasse. Desta vez, Lucian sorriu de volta. Ele atravessou a distância restante sem um único olhar para mais ninguém no pátio, pegou a mão dela e pressionou seus lábios nela na frente de todos os nobres, servos e guerreiros que Ferro Forte possuía. Sob seu colarinho, a marca que ela carregava escondida por quase um ano aqueceu-se contra sua pele, como se também esperasse por permissão para parar de fingir que não era nada. Evelyn, disse ele, seu nome sozinho em sua boca, soando como algo ensaiado 1000 vezes e significando cada uma delas. Eu te fiz esperar demais? Ninguém respirou. A saudação ensaiada de Rowan morreu em algum lugar em sua garganta, substituída por um pensamento inútil, circulando sem pousar em lugar nenhum. O Rei do Norte conhecia seu nome, conhecia sua mão, conhecia-a de uma maneira que claramente existia há muito mais tempo do que qualquer um naquele pátio fora permitido notar. O livro de contabilidade, a compra de Thornwood, uma breve troca que parecera, 2 manhãs atrás, o fim de algo, começou a aparecer, em vez disso, como o próprio começo. Selene, sua reverência cuidadosamente praticada, permaneceu congelada a meio caminho do chão. Cada inclinar de queixo ensaiado esquecido completamente. O que quer que ela tivesse dito a si mesma nesses últimos meses, que ela havia conquistado seu lugar, que tempo e esforço eventualmente fechariam a distância entre ela e a mulher que ela substituíra, dissolveu-se na única frase que levou para aprender que nunca houve uma distância para fechar. Ela não estivera competindo com a administradora silenciosa de Ferro Forte. Ela estivera parada, sem saber, na sombra de uma rainha o tempo todo, certa de que era apenas o cômodo mal iluminado. Evelyn deixou seu colarinho voltar ao lugar, sem pressa, e olhou para um salão que passara 4 anos subestimando-a e 3 meses tendo pena dela. Ela também não sorriu marotamente desta vez. Ela simplesmente os deixou olhar e deixou o silêncio fazer o que precisasse com as pessoas que o mereciam. Rowan veio a ela na manhã seguinte, antes que o salão terminasse de zumbir, sem comitiva e sem sua confiança habitual, também. Não estou me desculpando porque perdi você, disse ele, o que era, pelo menos, um lugar honesto para começar. E eu continuo esperando sentir essa perda mais do que sinto, e não sinto. E isso me disse algo por si só. Estou me desculpando porque finalmente li 4 anos da história do meu próprio reino e encontrei seu nome em quase tudo, e o meu em quase nada. Você deveria ter olhado mais cedo. Eu sei. Ela deixou o silêncio pairar por um momento, da mesma forma que ela deixava a maioria das coisas pairar antes de decidir o que fazer com elas. Eu te perdoo, Rowan. Eu digo isso com sinceridade. Uma pausa. Eu ainda não vou voltar. Ele acenou, como um homem que já sabia a resposta e simplesmente precisava ouvi-la dita claramente uma vez por ela. Custou-lhe algo dizer isso gentilmente. Ela disse gentilmente de qualquer maneira. 4 anos a haviam ensinado que graça não era o mesmo que esquecimento e ela pretendia lembrar de cada um deles calorosamente de uma confortável distância. Lucian, por sua vez, ofereceu a Ferro Forte algo que Rowan claramente não esperava. Não punição, mas ajuda. Assessores reais emprestados para estabilizar o tesouro durante o inverno. Um acordo comercial generoso o suficiente para que os clãs vizinhos parassem de fazer suas perguntas cuidadosas quase imediatamente. Rowan
Nunca entendeu totalmente por que o rei escolheu misericórdia em vez de triunfo. Ela suspeitou, embora nunca o dissesse em voz alta, que tinha algo a ver com a mulher parada silenciosamente ao lado de Lucien durante todas as negociações, oferecendo conselhos que ele nunca precisou que lhe dissessem 2 vezes. Punir ele não ensina a ferro forte nada que ele já não saiba, Lucien disse a ela quando perguntou. Ajudá-lo ensina a todos os alfas do norte o que acontece com um reino que aprende a valorizar as coisas certas tarde demais. Dentro de um mês, o velho tesoureiro solicitou uma transferência para a corte real, resmungando algo sobre estar velho demais para treinar uma 4ª substituta. 2 membros do conselho foram com ele. Céline partiu antes que a estação mudasse, levando pouco mais do que o que trouxera consigo. Ela não pediu nada a Evelyn antes de ir. Nenhuma explicação, nenhuma absolvição, embora ela deixasse uma curta nota não assinada que dizia apenas, "Eu entendo agora." Foi o mais honesto que Evelyn já tinha visto Céline escrever. Alguém mencionou muito mais tarde que ela se estabeleceu com um clã menor no oeste e começou a fazer perguntas a seus assessores antes de decidir que já sabia as respostas. Meses depois, o grande salão da capital real se encheu de nobres. Bandeiras prateadas penduravam-se ao lado de douradas, capturando a luz da vela da maneira que antes faziam em ferro forte. Embora tudo aqui fosse construído em uma escala maior, tetos mais altos, pedra mais antiga, um salão que claramente hospedara séculos desse tipo de reunião. O reino ao redor agora carregava a caligrafia de Evelyn da maneira que ferro forte uma vez fizera. Tesouros equilibrados, tratados renovados, uma corte funcionando com a precisão silenciosa de alguém que nunca precisara de aplausos para continuar trabalhando. Todos os alfas do reino se reuniram para assistir, não porque esperavam que ela se quebrasse, mas porque tinham ouvido, até agora, exatamente o que acontecia com as pessoas que a subestimavam, e vieram ver por si mesmos a mulher que transformara a pior noite de seu próprio reino no capítulo de abertura de algo completamente diferente. Lucien ergueu a coroa diante do salão reunido, seus olhos prateados firmes nos dela, como haviam estado desde o primeiro momento naquela biblioteca. Evelyn Ashford, disse ele, administradora silenciosa de ferro forte, por muito mais tempo do que alguém deu crédito a ela, e minha, quer o mundo soubesse ou não, desde uma noite sob o santuário da lua. Ele colocou a coroa gentilmente em sua cabeça. Que o norte se lembre exatamente do que quase perdeu. Seus olhos se encontraram e se mantiveram, a alegria silenciosa passando entre eles, sem que uma única palavra fosse necessária para carregá-la. Em algum lugar atrás dela, ela tinha certeza de que um falcão estava esquecido em um peitoril de janela, sem nada mais a entregar. Do outro lado do salão, Rowan curvou-se, não para a mulher que ele uma vez negligenciara em sua própria câmara do conselho, mas para a rainha que ele, lenta e honestamente, passou a respeitar. Eve Allen sorriu, não o sorriso maroto que uma vez confundiram um salão inteiro, e não a triunfo sobre quem a ofendera, algo mais silencioso que qualquer um dos dois. Gratidão principalmente, por ter esperado por uma vida onde ela foi escolhida, em vez de meramente útil, amada em vez de meramente conveniente, vista em vez de simplesmente confiada. O salão estava cheio novamente, nobres o preenchendo do estrado até as portas, exatamente como haviam feito na noite em que todos esperavam que ela se quebrasse. Desta vez, eles se reuniram para vê-la ascender a um futuro que ela finalmente, inteiramente, escolhera para si.